Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos em contato aqui através desse canal. E hoje você vai estar começando a ouvir uma mensagem que foi ministrada originalmente para a Primeira Igreja Batista Brasileira de Los Angeles, igreja a qual eu sou ligado lá na Califórnia, e é justamente sobre segredos que João sabia. Eu quero que você aproveite para encher a tua alma da palavra de Deus, conhecer esses segredos e se firmar cada vez mais no nosso Deus. Com certeza Deus tem algo para abençoar na tua vida. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com mais pessoas e seja abençoado pela palavra de Deus. Estou muito alegre também, não somente por estar gravando essa mensagem, na verdade, por estar mandando essa mensagem, mas também hoje é a primeira vez que eu volto a gravar uma mensagem depois de um problema assim que eu passei sem falar alguns dias, algumas semanas. Ainda estou assim tendo muito cuidado. Vamos ver aí qual o processo para essa recuperação total. E é um tempo bem diferente esse que a gente está vivendo, né, gente? Eu acredito sinceramente que todos que estão ouvindo essa mensagem não imaginavam que nós estaríamos numa situação como essa, debaixo da pandemia do Covid-19. Tempos difíceis, tempos de perdas. Eu particularmente nas últimas semanas de pessoas extremamente próximas. Hoje soube de notícia da partida de pessoas que estão hospitalizadas. Eu sei que todos aí na Califórnia, mas também os que nos ouvem em outros lugares dos Estados Unidos ou do Brasil, todos nós, de alguma maneira, nós estamos sendo afetados, nós estamos recebendo o impacto disso, seja na área da perda de pessoas queridas, seja na área da nossa saúde, na área financeira, os desafios aumentaram, na própria área psicológica, né? Eu creio que muitos estão passando por momentos de ansiedade, de preocupação, enfim, são os desafios desse momento, momentos difíceis. Sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas que a pandemia, ela está nos desafiando, ela está mexendo com a nossa percepção, o nosso entendimento, inclusive a respeito da vida, né? Hoje eu creio que muitos de nós mudamos certos hábitos que nós tínhamos, a maneira como nós nos relacionávamos com as pessoas, nos relacionávamos com as nossas famílias. A gente começa a perceber como a vida é preciosa e como também ela é frágil. E por isso a gente deve viver da melhor maneira possível, e eu diria, nós devemos aproveitar a vida que nós temos para viver da maneira que agrada a Deus, que isso é o fundamental. E nós vamos tratar um pouco disso nessa mensagem. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu queria falar que também eu acho que a pandemia está desafiando a nossa maneira de entender a própria verdade das coisas. Hoje em dia parece que tudo ficou muito relativizado. O que chamam da pós-verdade, cada um parece que tem a sua capacidade, tem o seu direito de inventar aquilo que ele acredita ser a verdade, e vai viver dessa maneira, independente do que fatos concretos indicam. Se a gente pode pensar até nessa própria questão da pandemia, gente, quantas ideias diferentes e contrárias não é verdade? Para você ficar bem, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo, a vacina é boa, a vacina não é boa. Eu não vou entrar no mérito disso de forma alguma, mas eu queria que você parasse para pensar como às vezes a gente não consegue chegar à conclusão do que é correto, do que é verdade em relação a algumas coisas. É engraçado que a própria ciência que a gente precisa tanto e que a gente utiliza na nossa vida, nesse exato momento eu estou gravando essa mensagem, eu estou te mandando essa mensagem, você está escutando, por quê? Porque a ciência é impressionante, o ser humano consegue desenvolver aparatos, tecnologia para a gente se comunicar dessa maneira. A ciência que é tão maravilhosa, tão importante, às vezes o que ela considera verdade no momento, ela acaba mudando no outro momento. Quantos aqui já devem ter ouvido falar, sei lá, a pesquisa diz que o ovo é ruim, depois a pesquisa diz que o ovo é bom, que o café é ruim, que o café é bom, e vai e vem. Ano passado, não sei quantos lembram, no próprio começo da pandemia, eu lembro que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, pessoas que estudaram a vida toda, que têm experiência, era que não devia usar máscara, só quem tivesse sintoma. E eu peguei o Covid nessa época porque eu ia para o supermercado sem máscara, obedecendo, seguindo a orientação científica naquele momento,
E numa dessas idas acabei pegando e graças a Deus foi algo muito leve, mas e depois a orientação mudou. Então a gente percebe como aquilo até que é verdade de um ponto de vista científico num momento, ele muda e já não é mais. Mas sabe de uma coisa? Em meio a todas essas variações de verdade, a Bíblia apresenta um Deus que é eterno, que é imutável, que ele não varia ao longo do tempo. Pelo contrário, ele permanece o mesmo e a revelação da divindade que encarnou Jesus Cristo, o relato bíblico é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, é muito importante nesses tempos que a gente está percebendo a vida de uma maneira diferente, percebendo como a vida é tão frágil, é tão passageira, pessoas que estavam conosco a gente já não pode contar mais. Como eu devo viver a minha vida nesse tempo que eu tenho aqui na Terra, que eu não sei até quando vai? Eu tenho que viver segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos revela. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de começar a tratar com vocês, particularmente sobre um conhecimento, sobre algo que foi uma experiência de uma pessoa especial e que ela relatou. Ela contou para a gente nos seus escritos algo especiais, coisas especiais sobre Jesus. E o tema dessa mensagem, eu creio que vai ser mais de uma vez que nós vamos estar tratando sobre isso, é justamente os segredos que João sabia. Então acompanha bem com a gente, guarda isso. Se você gosta de escrever, escreve, toma nota, estuda bem os textos que vão ser falados aqui, para que você esteja assimilando esses segredos que João sabia, que ele conhecia, e são segredos que quando a gente começa a descobrir e começa a colocar em prática também, eles vão revolucionar a nossa maneira de viver. Vamos então descobrir sobre isso, vamos juntos tratar desse tema, os segredos que João sabia. Bom, se a gente vai tratar sobre os segredos que João sabia, a primeira coisa é a gente entender quem era esse João, esse apóstolo João, esse discípulo João, essa pessoa que foi chamada para ser uma daquelas 12 pessoas que acompanharam Jesus bem de perto no tempo em que o Senhor Jesus estava cumprindo o seu ministério aqui na Terra. Existem coisas muito interessantes que tornaram João um discípulo diferenciado. Ele era único e é interessante que essa diferenciação começou desde o momento que ele foi chamado. Quando Jesus chama João e o seu irmão Tiago, Jesus já dá um apelido para eles. Eu creio que você lembra disso. Eles foram chamados de Boanerges. Então, a partir do dia que Jesus os chamou, tanto Tiago, seu irmão, como João começaram a ser chamados de Boanerges. Ele virou João Boanerges. E o que quer dizer Boanerges? Boanerges significa filhos do trovão. Essa mensagem que foi dada para esses dois, porque Jesus tinha uma visão muito profunda por ser quem ele era, o Messias, Deus encarnado. E ele conseguia identificar algumas coisas nas pessoas e em detalhes como esse, como um nome a mais dado ou mudado na vida dos seus discípulos, ele queria transmitir algo para a gente. Repara que Pedro também teve o seu nome mudado, teve alterado, mas particularmente para João e Tiago ele chama dessa maneira, ele chama filhos do trovão. Gente, fazendo uma análise assim bem lógica, bem óbvia até, já pensou num trovão? O que um trovão é? O que um trovão faz? O trovão é uma descarga, né? É a consequência que nós ouvimos daquela descarga, daquele raio que desce do céu. Desce algo poderoso do céu, uma energia do céu, encontra a terra, e quando aquilo ressoa, quando esse encontro de energia ressoa, a gente ouve aquele som poderoso, forte, que causa um impacto na nossa vida. Não é verdade? Eu estou em Belém do Pará no momento aqui, está chovendo bastante e às vezes tem chuvas que vêm com muitos relâmpagos. Eu vejo aqui da janela de onde eu fico, do meu quarto, vejo o brilho. E agora, poucos dias atrás, gente, teve um relâmpago que deve ter sido muito perto de onde eu estou.
Eu ouvi um trovão impressionante, a estrutura aqui do local, a gente sente o impacto. João, quando Jesus o olhou e o chamou, Jesus já tinha um propósito e disse, olha, tu vai ser alguém que vai ser como um trovão. Características tuas vão causar impacto, vão ser características de Deus, coisas, né, do poder de Deus, da glória de Deus, mas tu vais expressar essas coisas de uma maneira muito interessante. E sabe o que é muito curioso? É que particularmente João, não somente ele recebeu essa mudança de nome da parte de Jesus, mas ele teve assim um apelido junto com isso, que é apresentado no próprio livro que ele escreveu. João foi chamado de o discípulo do amor. O discípulo do amor. Tanto é verdade que quando a gente vê a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 20, existe o relato de que João era o discípulo que Jesus amava. Havia algo especial. E essa característica de João, de ser amado, de Jesus ter esse relacionamento especial por João e por João também, nós podemos perceber nos seus escritos, nas suas epístolas, por João ser alguém que era marcado profundamente pelo amor de Deus e manifestava esse amor, escrevia sobre esse amor, revelava esse amor, priorizava, valorizava esse amor. João tinha direito a algumas coisas que os outros discípulos não tinham. Jesus, depois ali está junto com seus discípulos antes de ser crucificado, e ele faz um anúncio. Ele diz, olha, um de vocês que está aqui vai me trair. No verso 21 está escrito, tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Você imagina o grupo de discípulos, aqueles que andaram o tempo todo com Jesus, ali houve uma notícia dessa, um de vocês vai me trair. Começou aquele bochicho, começou aquele questionamento, imagina um olhando para o outro, de que história é essa? Quem será? Será o fulano? Começaram a imaginar uma coisa dessa. E sabe o que o relato diz? Que Pedro, você sabe que Pedro era aquele discípulo intempestivo, aquele cheio de iniciativa, inclusive que depois foi colocado como o Senhor Jesus, como líder da igreja primitiva ali em Jerusalém, mas o próprio Pedro, ele não se sentiu com capacidade de chegar para Jesus e perguntar a Jesus, quem é esse aí que vai trair? Sabe o que Pedro faz? Ele pede, João, pergunta para o mestre. Tu és o discípulo do amor, tu és aquele que Jesus tem um amor especial, pergunta para ele. E sabe qual é o relato bíblico? Que justamente João tinha essa característica de ser próximo de Jesus. Ele reclina o peito, ele reclina a cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta quem é Jesus esse. João tinha essa proximidade. E é interessante que ali Jesus conta um segredo, cochicha ali um segredo, acerta algo, faz um acordo e um segredo que só os amigos fazem um com o outro. Ele diz assim, olha, eu vou molhar um pedaço, um bocado do pão e eu vou entregar para alguém. Fica olhando. A esse que eu entregar, ele que é o traidor. Repara que Jesus não contou isso para todos os discípulos, e nós estamos falando de homens que andaram com Jesus durante mais de 3 anos, mas ele revela isso, ele já conta um segredo para João, que começa assim a nos estimular a dizer, poxa, eu quero conhecer mais esses segredos que João aprendeu de Jesus. E quando Jesus faz isso, ele entrega aí então o pedaço de pão para Judas, e ainda fala assim, olha, o que tu tens de fazer, faz logo. E os outros discípulos nem imaginavam que aquele era um código que Jesus estava tendo com João, porque ele era o discípulo do amor, ele era diferenciado em relação aos outros discípulos. Judas sai, os discípulos pensam que ele ia comprar alguma outra coisa a mais, porque ele era o tesoureiro daquele grupo, mas não era isso. Aquilo, na verdade, era um código entre Jesus e João, porque João era alguém especial. E se você vai olhar, não somente ele era especial nesse sentido, mas tem uma característica interessante no próprio final do livro de João. No capítulo 21, diz assim, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me. Essa foi uma palavra para Pedro, indicando que João era alguém diferenciado e que Jesus tinha algo especial com ele. E é interessante que tanto aí no final do Evangelho, mas como também nas epístolas que ele escreveu,
João, de vez em quando, ele revelava coisas especiais que foram frutos desse relacionamento. Quem é amigo próximo, íntimo de alguém, sempre vai conhecer os segredos dessas pessoas. Deus revela os seus segredos àquelas pessoas que são próximas aos seus profetas. Ele falou isso a respeito de Abraão, e eu creio que Ele quer que nós tenhamos uma amizade tão grande, uma intimidade tão grande com Ele, que Ele possa também revelar os seus segredos a cada um de nós. No final do Evangelho de João, nós vemos que João conhecia algumas coisas que dava muita bagagem a ele para afirmar que essas coisas eram verdadeiras e que ele sabia. Ele era aquele que tinha conhecido ao Senhor Jesus, tinha visto, tinha ouvido, tinha tocado. Esse é o relato que o próprio João faz quando ele deixa os seus relatos escritos para nós. Nós conhecemos a vida, e porque eu conheço isso, tem coisas que eu quero estar compartilhando com vocês. Ele compartilhou com os seus filhos espirituais naquela época, e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso também. A partir de agora, nós vamos ver o que João sabia, os segredos que João sabia, na sua epístola, na primeira epístola que ele escreveu. E olha qual é a primeira coisa que ele sabia. Está justamente relatado no capítulo 2, a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz assim: nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Primeira coisa, o primeiro segredo que João sabia, que João conhecia é: nós só conhecemos a Jesus se nós guardamos os mandamentos de Deus. Gente, às vezes é difícil a gente conhecer uma pessoa, é ou não é verdade? Aquilo que a pessoa gosta, o que ela não gosta, as suas atividades favoritas, qual é a sua rotina, qual o costume que essa pessoa tem de ser. Leva tempo, a gente precisa passar um tempo com alguém para poder identificar e dizer: não, o fulano é assim, essa pessoa, esse meu amigo, ele age dessa maneira, ela faz dessa maneira, essa pessoa nunca faria isso, nunca faria aquilo. É ou não é verdade? Imagina alguém que você conhece há muitos e muitos anos, de repente dá uma virada, de repente decide fazer um esporte que não é do estilo dela, de repente decide de mudar de área de atividade profissional totalmente. Seria uma surpresa, porque nós temos a nossa maneira de ser, nós temos a nossa personalidade, nós temos o nosso comportamento. São coisas que fazem parte da nossa maneira de ser. E eu creio que a gente, quando conhece alguém de muito tempo, a gente poderia ser capaz de fazer uma lista dizendo, no inglês, do's and don'ts das pessoas, né? As coisas que a pessoa gosta de fazer, você deve fazer com ela, as coisas que a pessoa não gosta de fazer e que você não deve fazer com ela. Depois que você conhece alguém, a gente costuma ter essa lista do que seriam os mandamentos para se dar bem com essa pessoa. Mas sabe o que é interessante? Com Deus a coisa funciona um pouco ao reverso disso, porque Deus, no seu relacionamento com a humanidade, na busca que ele teve, que começou lá com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e foi se aprofundando cada vez mais em níveis de revelação, e particularmente o primeiro nível muito marcante, que mudou o paradigma do próprio povo de Israel em relação ao Senhor, acontece no Monte Sinai, quando Deus entrega as tábuas da lei, onde Deus entrega mandamentos que caracterizam as coisas que ele aprova e as coisas que ele não aprova. Lembra que eu falei o contrário disso? Quando a gente conhece bem uma pessoa, a gente é capaz de fazer uma lista do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela aprova, do que ela não aprova. Deus faz o contrário na sua relação com a humanidade. Ele chega e mostra: olha, eu aprovo essas coisas, eu não aprovo essas outras coisas, vocês devem fazer isso, vocês devem viver dessa maneira, porque fazendo isso, vocês vão estar me conhecendo. Esse relato que João dá, esse segredo que João dá, que nós, quando guardamos os mandamentos, nós estamos conhecendo a Deus, ele confirma esse lado especial de Deus, essa maneira de Deus ser. Deus é santo, é perfeito, ele tem os seus valores, ele tem as coisas, ele é totalmente bom, ele é totalmente perfeito, ele é totalmente justo, e quando ele entrega aquela lei, ele está dizendo: essa é a maneira que eu aprovo, são os meus do's and don'ts, e vocês devem seguir dessa maneira, porque à medida que vocês forem vivendo isso,
vocês vão começar a ver as coisas da maneira que eu vejo. Vocês vão começar a sentir as coisas da maneira que eu sinto. Vocês vão começar a processar o mundo, os relacionamentos da maneira como eu processo. Uma maneira santa, uma maneira baseada na verdade, uma maneira justa, uma maneira misericordiosa, uma maneira cheia de amor. E essa era a proposta. Hoje em dia, na tecnologia que a gente vive, existem muitas maneiras da gente se relacionar com as outras pessoas. A gente conhece pessoas pelas redes sociais de tantas maneiras, e é interessante, é curioso que existem pessoas que optam e que buscam essa tecnologia, inclusive para buscar relacionamento de casamento. Eu conheço pessoas que através de sites de relacionamento estão casadas hoje, estão felizes, e é muito curioso isso. Mas eu fiquei pensando justamente, eu acredito que normalmente nesses sites você tem alguma identificação dessa pessoa. Essa pessoa apresenta algumas características, porque logo de frente você olha aquilo ali e diz: essa pessoa é dessa maneira, eu não gosto disso, eu não quero nem continuar vendo. Outras pessoas talvez você diga: eu me identifico com isso aqui, fiquei curioso, eu quero conhecer um pouquinho mais. Gente, quando Deus coloca os seus mandamentos, Ele está dizendo: eu sou dessa maneira. Qual é a tua resposta para a maneira que eu sou? Qual a tua resposta aos meus mandamentos? Você é uma pessoa que vai ter interesse em me conhecer? Você quer aprofundar esse relacionamento comigo, com a divindade? Seja ciente que eu tenho essas características. Você está disposto a viver conforme essas minhas características para a partir daí se aproximar de mim? E sabe qual é a realidade que a gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até nos nossos dias? É que toda vez que os mandamentos de Deus, o padrão elevado de moral, de justiça, de correção, de santidade é apresentado, muita gente diz: isso é demais, eu não quero me submeter a isso. Eu não quero o envolvimento de um Deus que me exija um comportamento de mudança de quem eu sou. Sabe o que é isso? A pessoa que toma esse tipo de caminho, que ao olhar, ao conhecer as características de Deus, de perfeição de Deus apresentada nos seus mandamentos e decide dizer não para isso, ela está dizendo o óbvio: ela não conhece a Deus. Ela não conhece a Deus, ela está escolhendo não conhecer a Deus, porque quando viu ali as exigências, a forma de Deus ser, ela disse: sabe, isso aqui não é para mim. Olha que privilégio você tem hoje de estar entendendo como funciona o relacionamento de Deus, para você poder dizer: Deus, eu estou começando a entender que para te conhecer, primeiro eu tenho que entender a maneira que tu és revelada nos teus mandamentos, na tua justiça, perfeição e santidade. Tenho que aceitar que tu és assim, e por causa disso eu tenho que começar a viver isso aqui, porque essa vai ser a prova que eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero estar te conhecendo a partir desse passo inicial, que é conhecer os mandamentos e guardar os mandamentos. João soube esse segredo tão especial. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Você, se não honra os mandamentos de Deus, você não conhece a Deus. E a grande verdade de hoje é o seguinte: a humanidade continua desrespeitando a Deus. Por quê? Porque querem ter os benefícios de um relacionamento com Deus, querem ter as bênçãos de um relacionamento com Deus, querem ter uma fé, uma religião que as aproxima de Deus, que lhes dê esperança de vitória aqui nessa vida e alguma esperança no futuro, mas elas querem fazer isso da maneira delas. Você vê hoje as pessoas famosas, artistas, políticos, cada um quer fazer o seu caminho, acreditando que Deus simplesmente vai dar a aprovação dessa maneira que elas vivem. Mal sabem que, se forem comparar a vida delas pelos mandamentos revelados por Deus, elas estão andando totalmente ao contrário dos propósitos de Deus. E uma pessoa que não segue os mandamentos de Deus, ela não conhece a Deus. Ela continua ignorante a respeito de quem Deus verdadeiramente é, apesar dela poder até ser uma pessoa religiosa que cumpre alguns ritos. Mas Deus nunca quis ritos religiosos. Deus quis pessoas que o busquem, que o conheçam, e o primeiro passo para isso é seguir esses mandamentos, conhecer e seguir os mandamentos. Se nós nem conhecemos muitas vezes a Bíblia,
como é que nós vamos querer seguir os mandamentos de Deus? Como é que nós vamos dizer que a gente conhece a Deus, que a gente ama inclusive a Deus? Existe um processo a ser cumprido, e esse processo de conhecer a Deus, de ter revelação sobre quem Deus é, João está nos revelando, vem quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Interessante que existe um texto bíblico que está sendo muito comentado ao longo dos últimos anos, inclusive em noticiários, no meio político. Uma das frases desse texto que Jesus falou é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Interessante quando você vai ver o contexto desse texto tão profundo. Jesus está num discurso no qual ele se apresenta como Messias, como enviado de Deus, como o eu sou. Ele aponta para a sua crucificação como um momento em que vai se cumprir o propósito de Deus, ele vai realmente cumprir a intenção divina de tê-lo mandado aqui como Deus para morrer, como homem, sendo Deus para morrer por nós e nos resgatar. E ele comenta nesse discurso, ele fala as coisas e muitos levam fé, acreditam naquilo que ele está dizendo. E ele vai adiante. Literalmente ele diz: se permanecerdes no meu ensino, ou na minha palavra, em outras palavras, no meu mandamento, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vemos aqui uma progressão. Ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, nos meus ensinos, nos mandamentos de Deus. Olha novamente esse processo. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, conhecer, guardar, manter. E se nós fizermos isso, à medida que o nosso comportamento vai se moldando a essa palavra, nós vamos ser realmente discípulos de Jesus. E aí nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Nós vamos passar por um processo de transformação que acontece quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, cada vez mais ligados com Ele. Mas o processo é, primeiro, guardar os mandamentos, porque é quando nós guardamos os mandamentos que nós provamos que nós conhecemos a esse Deus. Ele passa a ser nosso amigo, e esse é o primeiro segredo que João quer nos revelar. Nós vamos ficar hoje por aqui. Eu quero que você guarde isso. Entenda que João era um discípulo especial porque ele tinha um amor muito forte com Jesus e por isso ele conhecia os segredos da divindade. E hoje nós descobrimos um segredo que ele sabia. É guardando os mandamentos que nós passamos a conhecer a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor esteja se revelando a você. Meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos tratando da Tua Palavra. Cada pessoa que ouviu essa mensagem, que a partir de hoje se sintam desafiados a Te conhecer através dos Teus mandamentos. Ler a Bíblia, viver a Bíblia, praticar a Bíblia, falar sobre a Bíblia. E assim nós vamos estar nos tornando discípulos Teus verdadeiramente, conhecendo a verdade, Te conhecendo. Aqueles que hoje decidem se aproximar do Senhor, que Tu estejas os visitando com a Tua graça, operando um novo nascimento em seus corações, trazendo a bênção da vida eterna. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe. Em breve nós vamos dar continuidade a essa mensagem sobre os segredos que João sabia.